Então, como tinha gente que não tinha chegado e tinha algumas pessoas também que não estavam conseguindo ouvir, eu vou recomeçar. A princípio, eu tinha colocado uma música muito bonita sobre paciência, mas depois a gente escuta em uma outra oportunidade, a gente disponibiliza também nas páginas, no Instagram, no Facebook. Vamos fazer a nossa prece inicial. Peço que todos elevem seu pensamento a Jesus. Peçamos a Ele, aos sagrados orixás, Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas, que nos abençoe nessa manhã, nessa hora de estudo, que cada palavra proferida aqui possa fazer com que nós possamos aprender, nos tornarmos pessoas melhores do que nós chegamos aqui nesse momento. Que assim seja. Pessoal, então, finalmente, nós vamos poder começar. Eu acredito que como não existe coincidências ou por acaso, justamente hoje a gente encontrou essas dificuldades para começar, para exercitarmos a nossa paciência, não é mesmo? Justamente para combinar com o nosso tema. E nós vamos começar definindo essa paciência de acordo com o dicionário. De acordo com o dicionário, a paciência é a característica de manter o controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Tolerar erros e fatos indesejados, suportar incômodos e dificuldades e aguardar em paz o que se busca. Então, no todo, no geral, o que é essa paciência? É saber aguardar a resolução de um problema ou situação, ou a chegada daquilo que você está buscando muito, em paz. Sem conflito, sem angústia, sem sofrimento. Saber que tudo tem um tempo. Isso é paciência. A Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, traz para nós que a paciência é a ciência da paz, que foi o título do nosso estudo de hoje. Paciência, ciência da paz. Quem diz isso é a Joana de Ângeles. E é interessante porque o que é uma ciência? Uma ciência é aquilo que estuda, que aprofunda em um tema. Então, a ciência da paz é o aprofundamento, o estudo aprofundado da paz, que é o quê? A paciência. Então, quem está em busca da paz, quer encontrar essa paz para a sua vida, vai ter que adquirir o quê para si? A virtude da paciência. Mas acontece, gente, que essa é uma virtude, hoje em dia, de pouquíssimas pessoas. Quanto mais a gente conversa, dialoga com as pessoas, a gente escuta aquelas frases, minha paciência é pouca. Meu Deus, me dá paciência, porque se me der força, eu mato. Não é assim? A gente escuta esse tipo de coisa o tempo todo. Não brinca comigo que eu não tenho paciência. Então, realmente, hoje as pessoas estão impacientes, cada vez mais. E eu me incluo nisso. O dia que eu recebi o tema para poder trabalhar, eu me assustei muito, porque eu sou extremamente impaciente. E foi muito bom para mim, porque eu percebo como é necessário hoje trabalhar essa paciência em mim. E eu espero que eu possa despertar isso em vocês também. Porque a primeira coisa é reconhecer o quanto impaciente hoje o ser humano está, para a gente poder começar a trabalhar essa paciência dentro de nós, não é mesmo? Mas aí nós vamos ter que identificar que uma coisa é ter paciência e outra coisa é ser paciente. Parece que não, parece que é tudo a mesma coisa. Mas não é, porque ter paciência é possuir essa virtude. É já ter ela intrincada em si. É ter a serenidade diante de todo tipo de situação. O mundo está acabando ao redor e você está calmo, está paciente, está sereno. E isso é ter paciência. Outra coisa é ser paciente. Ser paciente é exercitar essa paciência. É isso que nós somos hoje. Nós somos pacientes. Nós estamos tentando exercitar a nossa paciência a todo instante. Porque, olha só, um momento o filho está dando trabalho, no outro momento o marido está nervoso e chega falando coisas que você não gostaria de ouvir, o chefe no trabalho te dá uma bronca, o problema que você tem se estende mais do que você gostaria, e isso tudo te coloca à prova da sua paciência. Se você, diante disso tudo, tenta não ser impaciente, tenta ter uma postura serena, você está sendo paciente, você está tentando, você está exercitando. E não tem outra forma de adquirir paciência que não seja assim. Então, nós já estamos no caminho certo. Mas sabendo disso, então por que a gente é tão impaciente? Por que nós somos impacientes dessa forma? E é até estranho pensar sobre isso, mas não deixa de ser verdadeiro que nós fomos educados a ser impacientes. Dá para acreditar? Porque nós somos educados desde muito pequenos a correr, a sermos os primeiros e não respeitar o tempo. Qual criança
que não ouviu a mãe falar a vida inteira assim: anda, menino, é depressa, é para ontem, você enrola demais. Não, eu não tenho tempo para esperar você fazer isso. Que isso, meia hora para comer um prato de comida. Então, tudo teve que ser corrido. E a vida vai correndo e nós estamos correndo. Tanto que agora, de uma forma ou de outra, nós tivemos que dar uma paradinha, não é? O mundo está mostrando para nós que correr não resolve tudo. Que às vezes parar também é necessário. E nós estamos tendo que exercitar a nossa paciência, querendo ou não. Não é? Essa pandemia nos pôs essa paciência à prova mais uma vez. E que bom que nós estamos tendo essa oportunidade. Mas olha lá, quando a criança... eu gosto muito de falar das minhas vivências, porque facilita compreender o que eu estou tentando exemplificar. Eu sou professora alfabetizadora há muitos anos. E sempre que a criança ingressa no primeiro ano, os pais, na primeira reunião, né, na segunda semana de fevereiro, a primeira pergunta que eu escuto: em quanto tempo meu filho vai ler? E é algo que eu vejo que infringe um sofrimento muito grande nos pais, especialmente se uma ou outra criança já está lendo. Por que isso acontece? Porque nós temos pressa, somos impacientes e deixamos as crianças igual, porque nós passamos tudo isso para elas e elas já crescem assim. Como que uma criança vai entrar no primeiro ano hoje, com 5 anos, e em 2 meses o pai quer que ela esteja lendo? Ela tem o tempo dela, talvez nem vai ser esse ano. Talvez seja em 2 meses, mas quem vai dizer isso é ela, o desenvolvimento dela, o tempo dela. Mas nós aceitamos isso? Não, nós nunca aceitamos. E é assim a vida toda, o tempo todo nós estamos tendo a nossa paciência à prova. Vamos dizer que, por exemplo, o nosso amor é posto à prova? Sim, algumas vezes, né? O nosso perdão, a prática do perdão, ela é colocada à prova? Algumas vezes. Agora, a paciência, ela é posta à prova todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Dificilmente você vai passar 24 horas corridas sem ter que respirar fundo e dizer: vai dar certo, paciência. Porque se não for assim, você acha que você está vivendo errado. Porque é para ser assim, é para nós exercitarmos isso em nós, porque ela é uma carência que nós temos de desenvolver na nossa vida. Nós temos que desenvolver essa paciência de uma forma ou de outra. Então, em 1 ou 2 horas do seu dia vai surgir a primeira oportunidade. E é aí que você vai exercitar ser paciente, adquirir essa paciência para a sua vida, né? Continuando, nós nunca nos contentamos com as coisas no tempo que elas acontecem. Quando a gente é criança, a gente quer crescer. E a gente não entende que isso leva um tempo. Quando nós somos adultos, nós queremos adquirir sucesso. Seja ele financeiro, familiar, e nós não temos paciência para entender que isso tem um tempo. Nós não entendemos até que tem um tempo de vida. A gente quer marcar a hora da nossa morte, mas quantas pessoas você conhece já te falou assim: eu quero viver até os 60, eu quero viver até os 90. Ah, não, eu só vou morrer quando eu ver meus netos. Como assim? Nós não temos como marcar tempo para tudo. Nós temos que ter paciência de esperar as coisas acontecerem na nossa vida da forma correta. Isso é muito necessário. Mas o pior é que quando sai do nosso controle, o problema aparece e você não está vendo solução, não está vendo o que ser feito, o que a gente faz? Nós lamuriamos, né? Nós choramingamos, nós reclamamos, nós pomos a culpa em alguém, em alguma coisa. Às vezes ficamos até contra Deus e achamos que está acontecendo alguma injustiça na nossa vida. E aí nos tornamos impacientes cada vez mais. Acontece, gente, que com essa impaciência a gente só adquire coisa ruim. A gente traz para nós um intenso sofrimento, angústia, agonia, desespero. Porque quem é que com a impaciência conseguiu resolver alguma coisa? Todas as vezes que eu me torno impaciente, eu me agito e eu perco o foco do que era o meu objetivo. E aí eu me torno mais longe de conseguir achar a solução. A paciência ela é tão necessária, principalmente quando a gente não está vendo como solucionar algo. Vamos pegar de exemplo essa pandemia que nós estamos vivenciando nesse momento? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance e não tem mais nada que eu possa fazer a não ser me prevenir. Tomar os cuidados para me evitar que eu adoeça, que eu e minha família adoeça. Tirando isso, no momento não tem nada que eu possa fazer. O que eu vou fazer então? Eu vou agir com paciência. Eu vou esperar que aqueles que têm algo a fazer, façam. Eu vou esperar que o momento mude. Eu vou esperar que Deus haja, porque Ele está agindo. Então, a paciência, ela é, sim, muito necessária. E a gente vai ter que entender que nós vamos ter que adquiri-la de uma forma ou de outra.
Só que aí a gente vai ver que a gente tem todos esses prejuízos que eu disse, a gente entra em sofrimento, adquire angústia, se perde nos nossos objetivos. Até então, o que a gente fez? Se prejudicou. Eu me prejudiquei em todas as formas possíveis com a minha impaciência. Se fosse até aí, já era muito ruim. Acontece que ela também prejudica as outras pessoas. Sim, a minha impaciência não prejudica só a minha, ela prejudica a todos com quem eu me relaciono. Se eu estou extremamente impaciente hoje e eu me torno mal-humorada, de certa forma agressiva, angustiada, é óbvio que o meu marido vai sentir, é óbvio que a minha filha vai sentir, os meus pais, todas as pessoas com quem eu tenho contato, os meus colegas de trabalho. E, de certa forma, eu vou prejudicar relacionamentos que talvez sejam muito sólidos. E a gente vê que, por exemplo, existem casamentos que acabam sem ter acontecido nenhuma situação extremista, não. Ela foi acabando aos pouquinhos, o relacionamento foi acabando aos pouquinhos, justamente por esses momentos. Às vezes a gente é tomado pela cólera, pela ira, pela raiva, pela angústia, pela impaciência, por não saber ver que o outro tem o tempo dele para resolver a situação. Quantas vezes a mulher fala assim com o esposo? Tira o lixo para fora, que eu estou resolvendo situação X, eu vou lavar as vasilhas, vou lavar a louça. E ele está terminando algo e não foi. Você termina de lavar a louça, o lixo está lá, o que você faz? Vai lá e tira, mas já volta lamuriando. Não é possível que não pode fazer uma coisa só que eu te pedi. Não é assim. O marido é a mesma coisa. Ele vai chegar do trabalho meio-dia e quer o almoço pronto. Mas a esposa estava terminando outras questões do trabalho dela. Hoje é home office. Imagina como está difícil para as mulheres fazer o trabalho dela de fora e o de casa no mesmo ambiente, com os filhos, com o esposo, com tudo, com as tarefas domésticas. E o almoço não está pronto. Em vez de tentar entender e ter paciência uns minutos, começa a lamuriação. Ah, mas não é possível que eu já cheguei, que eu estou com fome, que eu estou cansado, que eu trabalhei. É como se tudo fosse em torno de si. Vocês entendem que tudo leva um pouquinho para o lado do egoísmo? Não é verdade? A impaciência leva sim para o lado do egoísmo, quando ela se trata sobre impaciência com o outro. Então, gente, ter paciência, ela nada mais, com a outra pessoa, ela nada mais é do que um ato de caridade. Porque as pessoas entendem caridade como levar uma cesta básica para alguém que está com fome, levar um agasalho para quem está com frio. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo da caridade, né? Na verdade, ela é uma benevolência. Mas a caridade em si começa em atos verdadeiros. E um deles é ter paciência com o outro, com o tempo dele, com a forma dele de agir. Isso impede que você tenha um diálogo, diga que está incomodado, que podia ser feito de outra forma? Não. O diálogo tem que prevalecer. Agora, as crises de impaciência, a ansiedade que isso gera, é ruim tanto para você quanto para o outro. Então, vamos tentar mudar essa postura, essa forma de viver, de ver a vida, de ver as situações. Não é mesmo? Vamos tentar exercitar essa caridade. A impaciência, ela também tem uma atitude dentro dela que é muito preocupante, que é a de tomar decisões repentinas. Quantas vezes a gente toma uma decisão por estar impaciente, por não saber esperar, por não respirar, e aí logo em seguida nós nos arrependemos. Eu já vi pessoas perderem o emprego numa discussão com o chefe, justamente porque não esperou um minuto e tomou um pouquinho de água, porque ia rever e ver que não é assim, não precisava ser dessa forma. E tem consequência, toda atitude nossa tem uma consequência. Então, às vezes, nós vamos ter que parar, sim, dar uma paradinha. E parar não significa estar ocioso, estar na inércia, não. Parar um minuto é uma inatividade produtiva. Olha que estranho, mas é verdade. É estar inativo produtivamente. Parar para refletir, parar para pensar, antes de tomar uma decisão, antes de ter uma ação repentina e inaceitável, que depois vai trazer consequências negativas. Então, quando você estiver impaciente, nervoso, agitado, inatividade produtiva é o que você precisa, uma paradinha. Isso vai ser suficiente para você colocar a sua mente em ordem e retomar o que você teria que fazer até então. A verdade, gente, é que a nossa vida é o que a gente cria. Tudo que eu faço ao longo do meu dia, ao longo dos meus dias da minha vida, todas as minhas falas, todas as minhas ações vão criando a minha vida como ela é. Hoje eu só vivo tudo que eu acumulei até agora, né? Eu sou herdeira de mim. Isso vem de outras vidas. Imagina o peso dessa mesma. Não é assim? Então, eu sou uma herdeira de mim. Então, eu estou criando a minha vida. Se eu vou trazendo impaciência para ela ao longo do tempo, eu vou criando conflitos. Conflitos para essa minha vida, um atrás do outro.
E tem como eu deixar de fazer isso? Claro, eu vou gerenciar essa minha vida, igual eu gerencio uma empresa. Na verdade, não tem que ter todo um cuidado, não tem que ter toda uma reflexão, uma elaboração, um plano, para poder as ações darem certo e a empresa subir, né, crescer. Porque se não tiver tudo isso, não tem a falência. Quantas empresas falidas nós temos por aí por falta de gerenciamento? A nossa vida também é assim, se a gente não tiver ações concretas, pensamento positivo e reflexão sobre as nossas ações e uma mudança verdadeira, a nossa vida também vai entrando em falência. Não significa que eu estou viva fisicamente, organicamente falando, quer dizer que eu estou vivendo, na verdade. Às vezes eu estou aqui só passando mesmo pelo mundo. Então nós temos sim que tomar esse cuidado de gerenciar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas falas, né? E às vezes nós achamos, gente, que o que está acontecendo é um não. E às vezes é só um espere, sabe? Quantas vezes a gente tem um problema e está dando tudo errado, e você pensa assim, já deu errado, e desiste. E com esse desistir, você se torna mais conflituoso ainda, a impaciência fez isso com você, sendo que, na verdade, era só um espere. Calma, não está na hora ainda. Quantas mulheres aí a gente já viu os casos, né? Está sempre acontecendo, a gente escuta de conhecidos, às vezes, né, pelas redes sociais, de mulheres que tentaram 2, 3 anos para só então conseguir engravidar. Tem mulher que deixa de tomar um anticoncepcional hoje e amanhã quer um filho. Peraí. E aí não consegue, há 2, 3 meses, não consegue e começa a falar, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Só essa baixa da sua energia, que você já da sua vibração, você já está dificultando o processo. Essa impaciência, esse negativismo atrapalha o processo. E aí isso vai delongando, delongando. Na verdade, a nossa fé, a nossa paciência, a nossa resignação torna as coisas mais favoráveis para nós. E o retorno vai vir com muito mais facilidade. Então, nós vamos ter que ter esse entendimento que nem sempre é um não. Às vezes é só um espere. Mas vamos esperar sem lamuriar, sem reclamar, tentando entender verdadeiramente essa situação, não é mesmo? Tem uma história bem bacana que fala sobre isso, que é a do bambu e da samambaia. Conta que tinha um homem muito impaciente, muito agitado, que não entendia os problemas que ele estava passando, não queria compreender, não achava que era questão de tempo. E, diante disso, foi conversar com um sábio a respeito para ver se ele tinha um aconselhamento. E, em vez de aconselhar ele falou assim, antes eu queria te mostrar algo. E levou ele no quintal da sua casa. Lá ele tinha todo tipo de planta, era uma pessoa que gostava muito de plantas. E entre elas tinha algumas samambaias muito bonitas e também bambus muito bonitos, muito grandes, muito altos, né? E o homem ficou encantado, mas não entendeu o que ele estava aprendendo ali, que ele queria só a solução do problema dele. Então o sábio explicou para ele assim, tá vendo as samambaias, os bambus? São lindíssimos, não é verdade? Eu plantei os dois no mesmo dia. Eu cuidei dos dois com muito carinho e da mesma forma. Sempre regava, sempre adubava, sempre cuidei do mesmo jeito. Acontece que com poucos meses as minhas samambaias já estavam assim, da forma que você vê hoje. Lindas, maravilhosas. E o bambu nem tinha saído da terra. E eu ficava preocupado, mas continuava cuidando. E cuidei, e cuidei, e cuidei. Depois de 5 anos, começou a nascer bambu. E rapidamente ele cresceu e está dessa forma que você vê hoje. E o homem ainda não tinha entendido. Então ele falou assim, você sabe por que o bambu durante 5 anos não nasceu? E o homem não sabia responder, não entendia do assunto. Ele falou assim, vou te dizer, durante 5 anos ele criou raízes. Raízes profundas para suportar o peso e o tamanho que ele iria tomar depois que saísse da terra. E aí o homem entendeu que nós também temos que entender que o tempo é necessário muitas vezes para nós criarmos raízes profundas, para nós fortalecermos a nossa alma, para poder, quando as coisas derem certo e realmente o bambu nascer, nós podemos aproveitar da melhor maneira possível. Então, gente, vamos tentar ser bambu? Entender que nós vamos ter que ter um tempo, vamos aproveitar esse tempo da dificuldade, daquele momento que você não está conseguindo entender o que está acontecendo, que você não está achando o que você pode fazer para reverter. Vamos usar da paciência e do tempo para nos fortalecermos.
Porque depois de estarmos muito fortes, quando a situação se reverter e melhorar, nós vamos estar muito melhor preparados para vivenciar a parte boa, não é mesmo? Porque os problemas vão acontecer e nós vamos ter que ter paciência diante deles. Não tem outra solução, não é mesmo? É claro que se há uma solução, use ela. Mas se você não encontrar em nenhuma maneira, a solução é a paciência, né? É aquela questão que se não há remédio, remediado está. É aí que entra, né? Nesse tipo de situação. Agora nós vamos ter que ver, gente, uma questão. Nós não podemos confundir paciência com algumas outras coisas. Tem gente que confunde paciência com a inércia, com acomodação, com preguiça, até com a incapacidade de reagir. Às vezes o problema está ali, a situação está ali, e em vez de fazer alguma coisa, fica quietinho, esperando que Deus vai resolver, que Deus vai mandar a solução. Não, que o meu anjo de guarda vai me abençoar. Alguém vai fazer alguma coisa, a situação vai resolver. E talvez você só precisa movimentar-se, fazer algo. Então, primeiramente, para entender quando é que eu tenho que agir com paciência, para eu não confundir ela com a inércia, com a acomodação, com a preguiça, o primeiro pensamento é o seguinte: essa situação necessita que eu faça algo para solucioná-la? Se por mais difícil que seja, a resposta for sim, você não precisa ter paciência, você precisa ter atitude. Mas é atitude mesmo. Agora, se de todas as formas que você buscar, não encontrar algo que você possa fazer para solucionar, então tenha paciência. É a única solução, não é mesmo? Então não vamos confundir de nenhuma forma, e principalmente com a incapacidade de reagir. Tem gente que sabe que tem solução à situação, sabe o que fazer, consegue fazer, mas aí se sabota. Eu não consigo, eu não dou conta, é muito difícil. É mais ou menos aquela pessoa que está sofrendo, por exemplo, com a obesidade, sabe que precisa se alimentar de forma saudável, sabe que precisa praticar uma atividade física e continua sentado na frente da geladeira, pegando doce, comendo toda hora, e fast food, e não sei o quê, e não toma uma atitude. Essa pessoa não precisa ser paciente, não. Não é uma massagem modeladora, não é a pílula que compra na farmácia, não é nada disso que vai ajudar ela a emagrecer e ter mais saúde. É a atitude dela. Ela precisa ter capacidade para reagir. Aí não é paciência que é necessária, aí é atitude. Agora, por exemplo, diante de uma doença em que você só pode se medicar e aguardar. Se você já tomou a medicação, se você está tomando as providências que o seu médico te orientou, se você está tendo uma conduta de vida saudável e você ainda não está curado, paciência. Esse momento vai passar, quando tiver que passar. Tá? Então, vamos entender quando que é necessário ter paciência e quando que é necessário ter atitude, né? Mas e aí? Eu já entendi. Nessa situação X que eu estou vivenciando, eu percebo que não há nada que eu possa fazer, eu preciso ser paciente. E não estou conseguindo. O que eu posso fazer que vai me ajudar? Aí nós vamos recorrer às dicas da psicologia. Tanto faz a psicologia espiritual quanto a humana, nos traz essas dicas em comum. E quantas vezes, né, eu vim me consultar aqui no hospital, o doutor Felipe antes me atendia, depois o irmão Antônio. Eu sei que a doutora Rosa também age com a mesma postura, que é de orientar formas de vivenciar, evitando a impaciência, evitando a ansiedade, né, os conflitos que a gente traz para a nossa vida, nós mesmos trazemos para a nossa vida. E aí é muito comum, quando se busca da psicologia, né, humana, as dicas são sempre as mesmas. E aí nós vamos ver 6 aqui juntos, né, que a gente possa tomar essas atitudes quando necessário. A primeira é respirar. Você está com a situação, está vendo que está se tornando impaciente naquele momento, para. Respira. Quando a gente fala respira, a gente pensa naquela pausa longa para ver se você muda de ideia. Não, isso é outra coisa. Respirar, respirar mesmo. Puxa o ar pelo nariz, enche até o diafragma, solta pela boca. Só o ato de respirar já ajuda a oxigenar seu cérebro, vai te dar um fortalecimento cerebral para lidar com a situação. Olha que interessante, é orgânico. Né? Não estou falando de nada muito filosófico, não, é orgânico mesmo. Respirar várias vezes profundamente vai acalmar o seu organismo, vai acalmar o seu mental,
para você tomar uma atitude, uma resposta mais apropriada diante da situação. Isso vai te ajudar a ter paciência, se necessário for, e vai te ajudar a ter uma atitude mais correta, se necessário for. Então, respirar. Respirar é tão importante, a gente não dá o valor necessário para ela. Você já viu que mãe ensina o filho a andar, não é assim, a comer, a sentar, e não ensina a respirar. É porque, como é um ato mecânico, a gente acha que não precisa. Na verdade, precisa. Porque nós respiramos de forma acelerada o tempo todo e inconsciente. E não pode ser assim. Nós temos que aprender a respirar a nosso favor. Favorecendo o nosso corpo, favorecendo o nosso ser. Então, respirar é muito importante. A gente fica sem água mais de um dia, a gente fica sem alimentar por vários dias, a gente só fica sem respirar alguns minutos. E aí, se a gente não voltar a respirar, morremos, não é assim? Desencarnamos. Então, a respiração ela é muito importante, a gente tem que dar o devido valor a ela. Então, vamos sim respirar. Aí você fala assim, as pessoas ficam me olhando. Imagina, estou lá nervosa, de repente eu paro e fico lá. O que tem? Se você tomar a melhor atitude, bobo é ele que ficou lá te olhando, preocupando com a sua vida, não é mesmo? Faça o melhor por você. A segunda dica é caminhar. Nem sei quantas vezes eu já ouvi na minha vida, faça uma caminhada, faça uma caminhada. E todas as vezes que eu caminho, eu tenho sempre a mesma sensação de bem-estar. Tem gente que prefere correr, tem gente que prefere pedalar, mas o ato de caminhar, ele é muito gostoso porque ele é lento. Ele não é algo que te acelera de alguma forma, ele só relaxa. Ele te ajuda a colocar sua mente no lugar. E você não precisa exatamente ir caminhar pensando como resolver o problema. Geralmente eu não faço isso. Geralmente eu tento esvaziar minha mente do problema. Levar ele para longe. E como que isso melhora a situação, então? Você, de certa forma, vai esvaziando a sua mente. E com mais espaço nela, você acha melhorias na sua forma de pensar, na sua forma de ver a situação para você resolver ela. Quando eu caminho, eu costumo caminhar na natureza porque eu vou sentindo, sabe, a energia ali das árvores, igual ali perto da praia, né? Tem a água e tudo. E essa energia também favorece o organismo, poder acalmar e ajuda até naquela questão da respiração. Então, vamos tentar relacionar um com o outro. Eu vou respirar profundamente, vou fazer uma caminhada para organizar a minha mente, para poder ativar o meu organismo e descansar a minha mente, que a gente precisa fazer isso, né? Que também vai nos ajudar. A terceira é refletir. A situação X está me deixando impaciente. Já tem, por exemplo, 3 anos que eu estou namorando e meu namorado não me pede em casamento. Eu estou extremamente impaciente, eu não estou me achando nova mais, eu quero casar, meu objetivo é esse, e não acontece, e eu fico nervosa, eu começo a tratar ele mal, ele não entende por quê, eu não converso sobre o assunto. O que eu preciso fazer nesse momento? Refletir. Será que é isso mesmo que eu quero? Se é, por que eu ainda não falei com ele? Se eu já falei e ele não quer isso, se os objetivos são incompatíveis, por que eu ainda estou insistindo nesse relacionamento? Você precisa refletir, porque diante da reflexão você vai entender o acontecimento, e entender a sua postura e entender como você vai sair disso sem toda essa impaciência, sem todo esse sofrimento. E essa reflexão ela tem que acontecer sem nada e sem ninguém. Você não pode refletir, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo, você não pode refletir sobre um relacionamento com um coach de relacionamento na internet, não. Porque ele tem dicas que são gerais. Isso é um acontecimento seu. Você não pode refletir sobre o seu problema agora comigo aqui na live. Porque eu estou falando de forma generalizada e a sua situação é só sua. Você não pode refletir com isso com o seu namorado. Porque ele tem os pensamentos dele que vão se confundir com os seus e pode até piorar a situação. Reflexão é algo que se faz só. Você com você mesmo, você e os seus pensamentos, as suas crenças, tudo que é de você. Próxima dica, escutar, ouvir. Geralmente, essa dica é para quando você está impaciente com alguém. Vamos supor que você está extremamente impaciente porque o seu chefe disse que vai promover alguém da firma e você quer ser promovido, está fazendo tudo que você pode e você está achando que ele está inclinando para promover o seu outro colega de trabalho. Você se torna impaciente, vai ficando impaciente e aí ele realmente promove o outro. Essa impaciência vai virar raiva, angústia, frustração, outras situações. Então você foi só acumulando coisas negativas. E se você for lá e escutá-lo?
por que isso está acontecendo? Eu me esforcei muito, eu gostaria de saber por que essa vaga não foi minha. Talvez aí você vai ouvir que realmente você se esforçou bastante, mas o outro também. Às vezes ele fez algo a mais, ou às vezes você deixou de fazer algo. Você vai descobrir como se melhorar, como se tornar um profissional melhor. Então, às vezes, escutar, ouvir é extremamente importante. Ouvir mais do que escutar. Porque, às vezes, quando a gente escuta, são só palavras, né? Ouvir tem as entrelinhas, tem a interpretação do que é falado. É mais ou menos quando você escuta alguém falar assim, ó. Ah, eu estou odiando a minha namorada. Ela fez isso, isso e isso para mim. Na verdade, ele está dizendo assim, no momento de desabafo. Eu amo muito a minha namorada, mas ela me deixou muito chateado hoje. Eu não estou sabendo resolver isso. Então, às vezes, a gente tem que ouvir mais do que escutar. Em várias situações, para poder deixar essa impaciência, essa agitação e esse sofrimento de lado. Né? Você também tem uma quinta dica, que é sorrir. É interessante, gente, você pode estar angustiado, ansioso, impaciente, chateado. Você já viu que quando você, por algum motivo, você sorri, a sua mente se desvia daquela situação e te dá um momento de alívio para você retomar? Esse momento de alívio para retomar, ele é muito importante. E isso é tão bom para você quanto para o outro, porque às vezes alguém está só esperando um sorriso hoje para o dia dele melhorar. Tem dia que a gente acorda exausto, né? Não teve uma boa noite de sono. Quem vai entender muito bem aí é quem tem criança pequena em casa, às vezes teve uma noite tumultuada e acorda já cansado e tem que montar uma rotina difícil. E aí você chega num lugar, a pessoa abre um sorriso para você, isso muda o seu dia. E você tem capacidade de fazer isso sem que o outro sorria, você mesmo pode sorrir. Como que a gente faz isso? Quando a gente tem atitude de gratidão, sabe? Gratidão porque, apesar da noite tumultuada, eu acordei, estou de pé, eu tenho força para continuar, para cumprir com as minhas tarefas, para poder auxiliar as pessoas, para poder estar junto com as pessoas que eu amo, sabe? Então, vamos ter essa postura que vai aliviar muito, seja lá o que for que você está passando. E agora, gente, de máscara, vamos tentar sorrir com os olhos. E faz o mesmo efeito. Uma vez, eu era bem jovem ainda, eu conheci um rapaz, conheci mesmo, eu não sei nem o nome dele, ele estava animando uma festa de criança, e eu sempre envolvida com criança, né, comecei a dar aula muito nova, estava nessa festa com os meus alunos. E ele falou assim, interessante você sorrir com os olhos. E eu nunca dei bola para aquilo, e depois de um tempo eu percebi o tanto que é importante a gente fazer isso, sabe? Às vezes você não tem condições de falar com uma pessoa, de dar um conselho, uma palavra amiga doce, mas você sorri com os olhos. Isso já tem um poder de acalmar, de transportar o seu sentimento de bem querer para o outro e para você mesmo internamente, tá? Então, vamos aproveitar que agora não estou podendo usar a boquinha toda hora, né? Está tudo coberto. Vamos usar o sorriso com os olhos, vamos deixar transparecer a alma bela que a gente tem dentro de nós. Porque às vezes a gente vê tanto os nossos defeitos, os nossos problemas, que a gente esquece que a nossa alma é bela, que o nosso espírito é belo. Ele é um aprendiz ainda, né? Nós somos aprendizes. Mas nem por isso deixa de ser belo. Então, vamos sorrir com os olhos. E a última dica é relembrar. É interessante que eu dei lá, né, aquele exemplo da namorada que brigou, que fez algo triste. Quando a gente está num momento de sofrimento, seja qual for a causa, a gente tem a tendência de esquecer todas as coisas boas que alguém fez por nós. Se eu estou extremamente chateado com meu marido, com o Paulo, por exemplo, naquele momento eu só vejo aquele mal que ele me fez. Eu esqueço todas as vezes que ele me tratou com muito carinho, com muito respeito, que fez algo por mim, que me ajudou, que me apoiou. Então vamos relembrar as partes boas. Quando eu estou com um problema no meu trabalho, aquilo ali está me deixando muito agitada, muito ansiosa, muito impaciente, eu tenho a tendência de esquecer que é ele que paga os meus boletos, que é ele que põe a comida na minha mesa, que é ele que alimenta os meus filhos, que é através dele que eu me tornei mais capaz, mais estudiosa e diversas outras situações. Então, vamos tentar relembrar a parte boa por trás daquilo que você está vivenciando agora, que está te tirando o sossego, tirando a paz. Então, essas 6 diquinhas vão ser muito práticas para a gente poder trabalhar essa paciência, tentarmos ser mais pacientes. Respirar, caminhar, refletir, ouvir, sorrir e relembrar. Então, nós vamos tentar essas 6 constantemente. Eu já comecei, desde quando eu comecei o estudo, que eu vi essas dicas, eu falei, eu preciso urgentemente, já estou exercitando, espero conseguir adquirir paciência, e por enquanto eu só sou paciente, mas eu pretendo rapidamente adquirir essa paciência. Vamos tentando, né? O Hamed, gente, no livro Os Prazeres da Alma, ele fala que a impaciência, ela desequilibra os processos internos e externos
da natureza a nós, ou seja, dentro e fora de mim. E isso é muito verdade, porque a gente baixa o nosso padrão vibratório e aí a gente começa a captar só energia baixa. Já pensaram que quando vocês estão extremamente impacientes, algumas pessoas se tornam até agressivas? É porque o padrão vibratório vai baixando e a gente vai captando só energia baixa, a gente vai se sobrecarregando, né? A gente vai se densificando. E é óbvio que, de alguma forma, nós vamos reagir. E aí nós vamos só piorando a situação. Tem gente que chega a tanto extremo que agride objetos inanimados. Quem aí já viu alguém chutar cadeira, né? Chuta cachorro, que dó do bichinho, mas a gente sabe o que acontece, não é assim? Briga até faz igual criança, bate o pé no sofá, briga com o sofá. Como assim? Mas é a gente que está se desestruturando, igual o Hamed falou. Os processos internos estão todos em desequilíbrio. E aí a gente vai fazer o quê? Vai externar. E os processos externos também vão entrar em desequilíbrio. Então nós temos que deixar de ser impacientes rapidamente. Porque a gente não tem controle de quão grave isso vai ficar. E em quanto tempo isso vai se agravar. Então nós temos que pegar isso no processo inicial e tentar reverter. Não é mesmo? Vamos então, gente, qual que é a conduta? Manter a calma. Diante de qualquer situação, manter a calma. A Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, ela fala que a calma é a filha dileta da confiança em Deus e da sua justiça. Então, se nós confiamos em Deus, nós confiamos na justiça dele, que é certeira, né? A gente sabe que a justiça divina não falha, nós temos que manter a calma. E nos expressarmos, vou terminar a frase da Joana. A calma é filha dileta da confiança em Deus e sua justiça. A expressar-se numa conduta reta que responda por uma atitude mental harmonizada. Então, nós vamos tentar manter a calma, ter uma conduta reta, como? Harmonizando a nossa mente. É tudo que a gente já falou até agora. Só que aqui não é a Elisete que está falando, aqui é a Joana de Ângeles. Tem um peso, não tem, gente? Quando a gente vê que um espírito tão evoluído vem trazer esse tipo de ensinamento para nós, cabe a nós ouvirmos, não é mesmo? Outra questão que nós precisamos ver deixa eu mudar aqui. Que nós temos que ter, um cuidado que a gente tem que ter é para não confundir. Ixi, gente. Agora achei. Nós temos que ter cuidado para não confundir o que a gente acha que é impaciência com outros sentimentos negativos. A gente tem que identificar ela. E aí a gente parte para a questão do autoconhecimento. Eu agora estou sentindo o quê? Eu estou triste? Eu estou chateada? Eu estou impaciente? Eu estou nervosa? O que eu estou sentindo? Identificou a impaciência, nós vamos trabalhar o que a Joana pediu, que é a calma, para a gente tentar ser paciente e adquirir ao longo do tempo a paciência. Deu para entender? Depois a gente conversa, né, gente, se não deu. E agora nós vamos ver, para finalizar, o Espírito Lázaro, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós a conduta da obediência e da resignação, que tem tudo a ver com essa paciência. Se eu estou tentando adquirir paciência, eu tenho que ter essas duas condutas. A primeira, que é a obediência, ele fala que é o consentimento da razão. Quando eu sei que o correto é fazer o que está sendo determinado, eu sou obediente. A minha razão diz que é isso que eu tenho que fazer. Agora, quando não é a mente que está agindo, é a emoção, a gente tem mais chance de se desequilibrar e de não conseguir ser paciente diante do problema. Só que para lidar com a questão emocional, nós temos a resignação, que é o consentimento do coração. Então, olha lá, o Lázaro falando. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, é isso que nós temos que buscar. Nós temos que identificar. Estou sendo impaciente, estou passando por uma situação e não adquiri ainda paciência. Eu vou ter que ter uma das duas condutas. Conduta da obediência, conduta da resignação. Dentro delas, eu vou trabalhando a minha paciência até eu conseguir adquiri-la, ela na minha vida. Gente, a gente precisa ter muito claro que nós temos sempre dois caminhos. Pode ser um mais difícil e um mais fácil. Se o mais fácil, ele ainda assim for um caminho bom, que não te tira do caminho reto, siga o mais fácil. Mas se for o caminho mais difícil, não desista. Não significa que vai ser legal, que vai ser gostosinho, mas que dá para seguir, dá. Não é assim? Então, sejamos pacientes, vamos entender que o caminho longo demora um pouco mais, ele pode ser um pouquinho mais difícil, mas ele existe, e nós podemos seguir por ele. Então, vamos usar a paciência como um fortalecimento, um alicerce, para eu conseguir chegar onde eu vou. Porque quem tem
tem paciência sabe onde quer chegar. O impaciente se perdeu no objetivo, é aquilo que eu falei lá atrás, não é assim? Se eu quero muito, por exemplo, uma promoção no emprego, foi aquele exemplo que eu dei lá atrás, eu tenho que ser paciente, tendo as atitudes que eu necessito, né, para adquirir isso, sem ficar na inércia, e ser paciente que eu vou chegar lá, porque é o meu objetivo, eu quero e eu vou conseguir. Agora, se no meio disso tudo a impaciência me deixa conflituoso, eu começo a ficar agitada, eu começo a questionar meu chefe, eu começo a brigar com meus concorrentes, eu me perco no processo, então, infelizmente, você não sabe o que verdadeiramente você quer. Você já se perdeu nos seus objetivos, e aí está o perigo da impaciência, não é mesmo? Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a paciência. Isso é tudo que eu compreendi até o momento. Quem sabe daqui a um tempo eu aprendo um pouco mais, a gente volta a falar sobre isso. Eu tenho certeza que vocês também têm os entendimentos de vocês, que se a gente estivesse aqui presencialmente, ia poder conversar, dialogar, né, debater, ia ter muito a acrescentar. Mas eu acredito que logo, logo a gente vai poder estar de volta. Eu espero que vocês exercitem a paciência de vocês, assim como eu estou exercitando a minha, e vou continuar. Que a gente consiga ter paciência com essa situação que a gente está vivendo agora, né? Que no momento, infelizmente, não há o que nós possamos fazer. Mas vamos tentar tirar o ensinamento que isso traz para nós, porque no momento que não há o que nós possamos fazer, a gente tem que vivenciar, como eu disse, com resignação ou com obediência, a gente com certeza tem um ensinamento. Busquem entender esse ensinamento, né, o para quê da situação, e que a gente possa viver com muita mais calma, né, com muito mais paz na nossa vida. E para finalizar, né, eu quero só lembrar vocês que foi Jesus que falou, né? A minha paz eu vos dou. Então vamos receber, né? Eu recebo, espero que vocês recebam também. E por hoje é só. Eu vou pedir vocês que enquanto eu vou terminando aqui, vocês peguem a aguinha para a gente fluidificar, preparem aí com carinho, pode ser o copo, a garrafinha, né? O que vocês acharem melhor. Lembrando para colocar pertinho do telefone. Não precisa duvidar, gente. O magnetismo chega onde vocês estão, seja que distância vocês estiverem de nós nesse momento. Se preparem para o passe, não cruzem as pernas, não cruzem os braços. Se coloquem numa postura confortável. Quem quiser fechar os olhos, feche os olhos, para a gente poder passar por esse momento tão gostoso do passe. Você vai me ajudar, amor? Tem que posicionar aqui, Marcelino, para ele poder me ajudar? Prontinho? Elevemos nosso pensamento ao Mestre Jesus. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que todas as águas que foram preparadas nos lares de cada um possam ser preenchidas agora com o que cada um busca nesse momento. Seja um remédio para a alma, para o corpo, para a mente. Que cada um possa ser auxiliado na medida do seu merecimento, sem que nenhuma lei seja infringida, Senhor, mas que seja usado da vossa misericórdia. Nós sabemos que todos agora estão passando por alguma situação. Então, que seu coração possa ser preenchido com essa virtude da paciência. Que cada um de nós consiga entender que há um tempo certo para cada coisa. Que agora é um momento e daqui a pouco é outro. Que nós possamos aproveitar o agora, se o momento é agradável. Que nós consigamos aprender no agora, se o momento é desagradável. E que nós estejamos nos preparando para o próximo, com resignação, com sabedoria, com obediência às suas leis, Senhor. Com o entendimento que o Senhor nos ama e faz o melhor por nós. Que cada um receba agora energias de amor, de paz, de sabedoria e entendimento, de carinho. Que cada um seja preenchido dos mais nobres sentimentos e virtudes, com a vontade de se tornar uma pessoa melhor, com a vontade de ser melhor para si e para o próximo. Obrigado por estar conosco na nossa manhã, Senhor. Obrigado por preencher as palavras que talvez não saíram de mim, mas sim da sua vontade. Que cada um faça o melhor com o que aprendeu hoje. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pela companhia. Até domingo que vem, né? Com certeza vai ser um tema muito bacana também. Não deixem de assistir. E quem está acompanhando pelo YouTube, obrigada também. Segue aí, se inscreve no canal para acompanhar.
Muito bacana todos os estudos, todos os temas são muito importantes para a nossa vivência. A nossa Umbanda traz sempre uma visão um pouquinho diferente, mas sempre esclarecedora. Não deixem de aproveitar da melhor maneira possível desse instrumento, né, que é a internet na vida da gente hoje. Obrigada a todo mundo, até a próxima.